gente está tendo uma oportunidade muito especial hoje de receber uma convidada, a professora Flávia Pereira Rio, professora da UERJ, e eu queria explicar um pouquinho antes de passar a palavra para ela o sentido dessa aula na UERJ, o que significa a presença da professora Flávia aqui, o que a gente pensou nessa palestra, mas não sem antes destacar aqui a presença do nosso diretor do CCJ, o professor Maurício, o professor Flávio Misa, que é professor do programa também, alguns convidados, a doutora Natasha, seu esposo, que foi o nosso egresso aqui do PGD, vários alunos do mestrado aqui participando, alunos e alunas, e também muitos alunos da graduação, que professora Flávia, você é muito conhecida aqui na Ah, meu Deus, ó, que honra! Seus trabalhos, o Flávio, além de ser seu amigo, é um amigo, é um amigo. Aí não conta. E o convite da professora Flávia não é apenas pela capacidade, pela visibilidade da professora Flávia, pela trajetória dela, tem muito significado também, né? Nós temos um programa de pós-graduação em Direito, um mestrado em Direito, área de concentração Justiça, Processo e Direitos Humanos. E esse curso já vai fazer ano que vem 15 anos de funcionamento e nós já formamos quase 300 mestres e mestras em Direito, né? E a gente analisando a trajetória, porque esses programas, como a professora sabe, são avaliados a cada 4 anos pela CAPES. E a cada 4 anos, então, pelo menos a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão, de olhar o que a gente fez, o que a gente produziu, o que a gente publicou, o que a gente influenciou na sociedade, né? Então, olhando essa trajetória, nós percebemos que um dos pontos, dos aspectos que a gente vem construindo mais nessa trajetória é a tentativa de dar mais espaço para as mulheres no nosso programa, né? Nós terminamos o quadriênio, começamos o quadriênio passado com uma professora, hoje nós temos 3 professoras do corpo docente do PGD. Há um reforço às pesquisas e fomento para as pesquisas que versam sobre assuntos de interesse das mulheres. E eu queria fazer uma ponte para dizer que esse prédio onde a gente está, há mais de 100 anos, talvez 150 anos, ele era um colégio de meninas. Eu sei disso porque a minha avó chegou a estudar aqui um tempo e meu avô vinha de Pádua, de cavalo, para ver ela. Boa! Mas eu calculo uns 120 anos isso, né? Não era eu, né, gente? Adoro! Não é tanto assim. E reza a lenda que naquela época as meninas eram treinadas para andar em cima daquela faixa no chão, bem enquadradinhas, né? Bem disciplinadas, para que elas pudessem então cumprir o papel que estava destinado para elas naquele momento, que era um papel que a gente já conhece, da que a gente estuda, que a gente lê. E o Brasil e a nossa sociedade, acho que progrediu bastante nesse sentido, e hoje a mulher pode fazer o que ela quiser, né? E temos aqui hoje um exemplo de uma mulher extremamente bem-sucedida, né? Um destaque na área acadêmica, na área científica, também na área dela, que também é academiana, né? Vai falar um pouco para a gente sobre isso. Então, professora Flávia, no mês das mulheres, né, terminando a programação do programa, no mês das mulheres, mês de março, esse convite também é por isso. Né? Que bom. Você representa, né, para as meninas, a inspiração para as meninas que estão aqui, as nossas alunas do mestrado, da graduação, e as nossas colegas professoras também. Fico muito feliz. O prédio está todo reformado, também escolhemos essa sala que a gente está usando hoje, porque, muito para o bem, né, a UCP está cheia de atividades hoje. Tem um evento do curso de letras no Salão 9 que foi agendado anteriormente, uma exposição na Sala 98, e deram para a gente algumas opções de sala, a gente escolheu essa sala, que ela está bem perto aqui dessa fachada tão bonita da UCP, que foi reformada recentemente, porque a UCP ganhou um edital do INEPAC, por intermédio da reitoria, do padre reitor, do Marcelo Bizani, que é o nosso vice-reitor, né? E foi toda reformada a fachada também. Então também tem esse sentido, né? Sim. Tem um sentido a gente estar aqui hoje e a gente agradece muito a você, Flávia, todos vocês estarem aqui. Não sei se o Flávio quer falar alguma coisa para o Flávio, o Maurício. Vamos ver. Obrigada, professor Clever. Pode deixar que eu viro, tá? Se precisar de ajuda. Tá. Eu vou botar o cronômetro aqui. Não precisa não. Não precisa, juro. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui o cronômetro para eu voltar para casa, para essa casa aqui. Boa noite a todos e a todas. Como o professor Clever falou, né, meu nome é Flávia Rio.
Para mim, a primeira vez que eu venho aqui ao CP, eu estava falando com o professor Clever, professor Flávio, a professora Natasha, minha cunhada fez mestrado, né, com o professor Maurício também, aqui na UCP, então a minha família tem um carinho especial. Eu tinha visto fotos aqui dela com muito orgulho, tinha achado lindo, mas descobri que pessoalmente é mais bonito ainda. Então, parabéns a vocês, a gente que faz direito, a gente gosta de história, né? Então, parabéns por vocês cultivarem a história da cidade de vocês e do Brasil. Então, fico muito feliz e honrada também. E fico especialmente honrada, tenho certeza que o convite é por conta da amizade, né? Mas eu acho também que eu falava isso com o professor Flávio Mirza, a gente fez direito e não por acaso, então estamos aqui estudando porque somos profissionais de uma ciência social aplicada, então eu acho que o relacionamento humano é uma ferramenta nossa, né? É um skill nosso que a gente tem que ter, o relacionamento humano. Então, acredito, mas acredito de forma positiva o convite a essa amizade e fico muito feliz por isso. E fico muito feliz também, acho que vai ser um pouco uma conversa, né? Porque aqui tem alunos da graduação, do PPGD, e veja, um pouco uma conversa, por quê? Porque eu acho que quando a gente fala de uma aula inaugural, e aí o professor Flávio me disse qual é o recorte, principalmente do PPGD, então há toda essa perspectiva de direitos humanos, então eu quis trazer uma abordagem que fosse dialogada, que fosse muito atual, eu costumo brincar até meio subversiva, e eu acho que o PPGD é um pouco isso, né? Eu costumo brincar com os meus alunos do PPGD, que é aquela oportunidade que a gente tem de enxergar as coisas do avesso. Então, a graduação a gente constrói, o PPGD a gente reconstrói, digamos assim. Então, acho que a proposta são 2 temas da cooperação nacional e internacional, que são 2 temas que estão na ordem do dia, né? Mas eu acho que a gente precisa de um olhar crítico e propositivo. Então, é essa conversa que a gente vai ter. E o segundo tema meu, um dos slides, e eu vou passar depois, o slide já está com o professor Clever, então ele pode disponibilizar para vocês, porque alguns slides eu vou passar bem rápido, mas, principalmente por ser uma aula do PPGD também, eu não queria também deixar de consignar algumas informações que eu mal vou sinalizar, mas depois fica o professor Clever poder franquear. E esse livro aqui eu escrevi sobre um dos pontos do segundo tema, que é sobre cooperação jurídica internacional. E eu trouxe para sortear. E aí eu queria saber quem é que faz aniversário mais perto da data de hoje. Alguém faz aniversário em março? A gente ainda está em março. Quem é que faz aniversário em março mais perto de hoje? Vamos lá. Dia 15. Alguém dá mais? Oi? 22, ó. Ela ganhou. Qual o seu nome? Ana? Porra. Depois, se você quiser uma dedicatória, me fala que no final eu te dou, tá bom? Então, vamos lá. Hanna, parabéns aí duplamente, né, pelo aniversário e presente de professor é livro, né? Então, é o presente que nós temos para hoje, Hanna. Então, cooperação jurídica nacional e internacional no século XXI, novos horizontes do acesso à justiça. Então, trouxe a ideia, né, professor Flávio, do acesso à justiça, porque também é um recorte de pesquisa. E aí eu vou começar essa nossa conversa sobre cooperação judiciária nacional. E como o professor Clever mencionou, eu sou delegatária de cartório extrajudicial há 21 anos, ou seja, desde a maternidade, né, professor Flávio? Porque somos contemporâneos. Então, sou delegatária de cartório extrajudicial, esse mês está fazendo 21 anos. E muito da minha abordagem é decorrência também da minha prática profissional, porque acaba que a gente, como professor e pesquisador, aquelas agruras que a gente tem no nosso dia a dia profissional, a gente, de certa forma, acaba calando fundo e a gente acaba pesquisando e querendo, de forma, digamos assim, irresignada, né? Como pesquisador, querendo achar soluções. Então, muito desse diálogo, dessa nossa conversa que a gente vai ter hoje, é decorrência dessa minha experiência no balcão do cartório, tá? E aí, eu acho que um primeiro ponto que eu acho muito revolucionário na temática da cooperação judiciária nacional, primeiro, eu acho que é o CPC de 2015, sim, mas eu acho que é a resolução 350 do Conselho Nacional de Justiça. Então, dando um spoiler, quem está na graduação, eu acho que ainda não tem esse hábito de falar mal do Conselho Nacional de Justiça, mas quem já se formou, vai haver esse hábito, tá? E eu acho que, como pesquisadores, é importante que nós estejamos sempre vigilantes de ter um olhar crítico. Mas esse olhar crítico precisa ter aquele distanciamento científico, sem viés, sem preconceito. Então, quando algum órgão, alguma instituição
ele adota uma medida propositiva e positiva, eu acho que a gente tem que aplaudir, e é isso que eu vou fazer. A resolução 350 do Conselho Nacional de Justiça, na minha opinião, ela já revolucionou a cooperação judiciária nacional. E ela é de 2020, ou seja, um momento muito delicado para todos nós. E às vezes nessas conjunturas que saem as melhores ideias, né? Porque a gente precisa ali, de certa forma, se ver impactado por desafios maiores, e aí a gente tem que ter maior criatividade. Eu acho que a resolução 350 vem um pouco desse contexto muito, eu diria, desafiador. E o que eu acho que tem de mais revolucionário? Porque além de falar da cooperação judiciária, que eu vou chamar aqui para vocês de intrainstitucional, ou seja, ele vai falar e decantar de forma muito apropriada, na minha opinião, vai exortar os órgãos do Poder Judiciário internamente a se coordenarem entre si. Então não ficar mais, o pessoal do PPGD sabe disso, aquelas idas e vindas de papel, e vai carta precatória, e volta carta precatória, e vai isso e volta aquilo. De uma forma muito propositiva, chamou o Poder Judiciário a acordar, a despertar para uma coordenação interna, para que entenda que precisa de uma dinamicidade maior. Isso é ótimo, né, professora Natasha? Isso é muito bom. Então, eu acho que é uma noção de que não há ilhas, de que estamos no mesmo barco, né? Então, se o barco afundar, afunda todo mundo junto. Mas foi além disso. O que eu acho que a gente tem que aplaudir, que toca muito fundo a minha atuação profissional? A questão da cooperação judiciária interinstitucional. Eu acho que foi revolucionário. Nem eu esperava por isso, vou ser bem sincera. Nem eu esperava por isso. Então, antes de 2020, eu falava, eu sonhava alguma coisa, mas nem eu imaginava que fosse ter algo desse tipo num futuro tão breve. Então, eu acho que a gente tem que aplaudir por quê? Porque, além de dizer que os órgãos do Poder Judiciário devem estar coordenados entre si, o CNJ disse com todas as letras que a cooperação judiciária nacional ela é gênero. E ela se desdobra em duas espécies. Então, dentro desse guarda-chuva cooperação judiciária nacional, o CNJ, ele incorporou a noção de sistema de justiça. Para dizer o quê? O judiciário tem que se integrar internamente para fazer acontecer, mas isso não basta. Então, é necessário que o Poder Judiciário, ele também dialogue e ele também esteja coordenado e ele também se faça valer de outros ambientes e de outros agentes da sociedade que possam contribuir para o bom funcionamento do Poder Judiciário e para a boa prestação jurisdicional, entendem? Então, esse estalo do CNJ que eu achei revolucionário. Porque a gente na academia falava muito de portas, a gente tentava fazer palestra, fazer livro e tal. E de repente a gente se surpreendido com esse olhar do CNJ que diz, olha, agora é gênero. Então não é nós e eles. Então quando você fala em cooperação judiciária no Brasil, é todo mundo. É Poder Judiciário e é fora do Poder Judiciário. E aí vai dizer que são os setores da sociedade civil que tenham a contribuir com a prática dos atos processuais de uma maneira geral. E nesse contexto isso pegou muito em cheio a gente, que é do cartório extrajudicial. Porque a gente já tem, de certa forma, ou deveria ter, ou precisa ter, uma sincronicidade muito próxima com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Então isso pegou muito em cheio para nós, porque foi uma exortação para o Poder Judiciário do tipo, vamos ultrapassar uma visão formalista oca e vamos nos juntar para pensar realmente numa entrega da prestação jurisdicional que seja efetiva, satisfatória para a sociedade, entendem? Então exortou, mandou um recado para o Poder Judiciário de que nós não somos estranhos, né? De que nós também temos a contribuir. Isso eu acho que foi realmente muito simbólico. Principalmente o artigo 6º, eu falo isso muito para os meus alunos, adoro. Não vou dizer que a resolução 350 é perfeita, porque nenhuma obra humana é perfeita, né? Eu acho que a parte poderia ser mais ouvida, sabe? Mas depois eu volto depois. Mas aqui eu acho que a gente tem que aplaudir o artigo 6º, porque o artigo 6º, ele é muito didático. Então, eu não gosto de cooperação judiciária nacional, eu torço o nariz para cooperação judiciária interinstitucional, e aí vem o artigo 6º e diz, olha, eu vou desenhar o que faz parte da cooperação judiciária internacional. E tá ali, é tudo. Então, a judiciária intrainstitucional e interinstitucional, as duas estão arroladas no artigo 6º.
E é muita coisa, é no pouco e no muito. É para trocar informação que seja útil de parte a parte, é para atos de comunicação, é para instrução probatória. Então, é no pouco e no muito. Então, passa o boi e passa a boiada pelo artigo 6º. E ele deixa claramente indicado que é um rol exemplificativo. Ou seja, então é para o bem um salvo-conduto para que nós sejamos responsavelmente criativos, entendem? Pensando na efetividade do processo. E a gente já tem isso hoje. Então eu quis trazer um pouco de vida real, porque eu acho que quando a gente está falando de direito, a gente tem que tratar da vida real. Porque eu acho que a boa doutrina tem que refletir na prática e vice-versa, né? Eu acho que PPGD é laboratório de ideias. Então a gente tem que sempre refletir o que a gente já tem de uma perspectiva crítica. O que tem de bom, o que tem de ruim e o que a gente pode avançar. Então eu queria trazer o que a gente já tem hoje, porque eu não sei se todo mundo nessa sala sabe o quanto que a gente já avançou. Então a gente precisa entender o sinal dos tempos, onde que a gente está. Porque também a gente só consegue tornar essa previsão teórica concreta se a gente conhecer os mecanismos, certo? Então eu queria também trazer aqui o que a gente já tem de reflexo positivo concreto como uma decorrência da Resolução 350. E a gente tem muita coisa. Então, às vezes, a gente fica, até na academia, né? A gente tem aquela mania, como a gente tem que ter o espírito crítico, podia ser assim, podia ser assado. E muitas vezes a gente não vem para a academia mostrar o que a gente já tem e a gente perde por WO, né? Então, eu não quero perder por WO. Eu quero trazer o que a gente tem aqui para hoje e é muita coisa. Eu acho que a gente tem que se apropriar disso. Primeiro, eu como delegatária de cartório extrajudicial, nós temos, e eu acho que a gente tem que se aplaudir também. A gente tem no Brasil hoje a maior rede de interconexão de registro público do mundo. A gente tem mais de 13 mil cartórios com atribuição registral interoperáveis no mesmo sistema, conversando entre si. E isso é do Oiapoque ao Chuí. Por quê? Porque os colegas se ajudaram, se cotizaram para que o cartório que esteja no Amazonas, numa palafita no interior de Belém do Pará, também tivesse computador e também tivesse internet. Entendem? Então isso é vida real no Brasil. E foi um esforço monstruoso em tempo recorde. É lógico que tem muito eu brinco, PRI, né? Publique-se, registre em times. Tem que ser assim, o prazo é tal, e a gente tem que correr atrás. Mas aqui no Brasil tem que ser um pouco assim às vezes, porque senão a gente adia. Então foi algo megalomaníaco, que quando eu li a lei, eu falei, não é possível, isso não vai dar certo, porque o Brasil é muito dispar, e a gente fez acontecer. Então, a gente mostrou nossa capacidade de trabalho. Então, hoje, você tem, isso aqui é print, não é? A Flávia está entrando num bastidor. Não, isso é uma interface com o usuário, tá? Então, a gente tem hoje o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Brasil. E o usuário se cadastra, e o usuário consegue, pela mesma interface, consegue fazer pedido para os diferentes cartórios de atribuição registral, registro de imóveis, títulos e documentos, pessoas naturais, pessoas jurídicas, entenderam? Isso é vida real. Então, eu acho que isso é ouro em pó pra gente. Isso é uma decorrência dessa iniciativa do CNJ de entender que a gente precisa de uma cooperação interinstitucional. Que a gente, esse formato de ilhas, estanques, todos nós perdemos. Porque quando o jurisdicionado vai no meu cartório reclamar, ele reclama assim, ele chega e fala assim, não, a justiça não funciona. Eu falo, não, veja, eu não sou da justiça. Não funciona. Entendeu? Eu tento separar, sabe, professora? Tá? Quando interessa, a gente tem que separar, né? Aí vem com o mandado, reclama, vem com não sei o quê. Eu falo, mas veja, eu não posso fazer muito, porque o mandado o juiz mandou. Então, no caso, eu tenho que... não gostei, não funciona. Aí eu falo, mas não é bem a mesma coisa. Mas então, quando vai reclamar, nós somos um bloco só que a gente não se apropria disso para eles reclamarem menos. Então, eu acho que essa resolução vem um pouco para isso, para dizer que a gente precisa se ajudar, porque depois a crítica é dirigida de forma muito democrática para todos nós, sabe? Então, a gente tem o SERP, e por acaso eu fui indicada pelo Conselho Nacional de Justiça como agente regulador do SERP. Então, eu sou representante da categoria no Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar a implementação. Então, se eu digo que está funcionando, é porque está funcionando, porque senão eu ia ser a primeira a dizer, não está funcionando, então a gente está tendo que dar muito cascudo. Mas não, está funcionando bastante bem. E aí, veja, o que eu acho sensacional, SERP-JUDE. Já existe, tem magistrado que não sabe. O SERP-JUDE é uma interface
do SERP com o Poder Judiciário. Então, o juiz ele vai entrar com o token dele, o CNJ passou a informação de quem é magistrado no Brasil, e aí é lógico que o magistrado vai ter, digamos que, acesso a dados privilegiados que o jurisdicionado não vai ter. Então, é uma interface com troca de informação do bastidor, da gente que está do lado de trás da cortina, entendem? Para entender que um tem que dar a mão para o outro. Então, a gente dá acesso ao magistrado, o magistrado fica tudo auditado, registrado, de modo que o que ele acessou, como ele acessou, se acessou dado sensível, não acessou, quando acessou e por que acessou, para poder depois verificar se tinha necessidade em razão de algum processo dele ter acesso a essas informações. Entendem? Então, cumprimento de mandado, tudo isso é feito nesse bastidor. E o jurisdicionado, ele não sabe o que está acontecendo ali atrás da cortina. Então, é também uma revolução. E a gente tem por trás e eu falei para vocês, artigo 6º. Aí vai começar aqui eu trazendo um monte de informação para vocês e saindo correndo, porque não vai dar tempo. Mas vejam, Flávia, você acha que o artigo 6º, ele colou? Eu acho que sim. Então, eu vou passar rapidamente com vocês aqui nesses slides alguns exemplos ilustrativos daqueles atos que eu mencionei para vocês do artigo 6º que viraram realidade. Ok? Então, vamos. O artigo 6º fala, atos de comunicação processual. Você já tem a possibilidade de haver, em atos de cooperação entre o Poder Judiciário e cartório de títulos e documentos, de o Poder Judiciário pedir a cooperação do cartório de títulos e documentos para que ele faça a citação, a intimação. Entendem? Pessoal. Ok? A notificação extrajudicial vocês conhecem, que é muito usada na advocacia, né? Então, já vai um escrevente do cartório de RTD ir lá entregar a notificação extrajudicial. E, a partir dessa mesma expertise, com fé pública, isso se vale para desonerar o Poder Judiciário se assim for do interesse das partes, no caso da parte que requereu aquela citação e intimação. Entendem como é inteligente esse mecanismo de bastidor? É um dando a mão para o outro, né? Sempre com o aval, lógico, do advogado do jurisdicionado. Atos executivos, então por isso que eu falei que é no pouco e no muito. Isso aqui, gente, não é acesso de bastidor, não. É print da tela que o magistrado entra e acessa o sistema. Então, a gente tem hoje a penhora online, dentro do SERP. Então, o magistrado não fica naquela guerra de papel. Porque isso também, a gente sabe que para o executado, o professor Marcelo Abelli chama de devedor cafajeste, né? Então, entre os professores de processo, a gente brinca que aquele devedor devo, não nego, pago quando puder, a gente brinca que é o devedor cafajeste. O professor Marcelo Abelha Rodrigues chama carinhosamente ele assim. E pegou e colou. Para o devedor cafajeste, é muito bom, né? Essa demora. Esse papel vai, papel vem, papel vai, papel vem. E a penhora online, ela encurta o caminho. Decidiu, o ato contínuo já entra e você já se comunica com o cartório de registro de imóvel do Oiapoque ao Chuí e já penhora. Ah, mas por quê? Porque o juiz está lá com o token nele. A responsabilidade é dele. Então, isso também isenta o delegatário do cartório. Por quê? Porque você sabe que é o juiz, porque o CNJ credenciou ele como tal, entendem? Então, já é feito tudo isso direto, essa comunicação, sem solução de continuidade. Então, o devedor cafajeste, ele certamente não gosta da resolução 350, não gosta do artigo 6º e não gosta da resolução estar funcionando. E a autocomposição? Vamos lá. Quem já foi alfabetizado pelo CPC de 2015, que é um privilegiado, né, não precisou ser, digamos assim, autodidata, sabe que, pelo menos, o legislador fez uma opção legislativa exortando todos nós, no artigo 3º, a tentar dialogar. A gente não é muito afeito a isso, a gente gosta de dialogar sobre futebol, sobre outras coisas, mas dialogar para resolver litígio a gente ainda está engatinhando. Mas é uma norma fundamental do CPC de 2015. E aí, a gente sabe que a grande batalha do processualista é tornar a teoria prática. Nós somos avalistas do ordenamento jurídico. Se está tudo funcionando, ninguém lembra da gente. Se não está funcionando, vem atrás da gente. É basicamente isso, né? E aí, o que acontece? O recado está dado no parágrafo 2º e no 3º. Ah, não gostei. Que pena.
mas o recado está dado. Promoverá, sempre que possível, deverão ser estimulados. 334, sessão de mediação, não gosto da palavra audiência. Sessão de mediação, como regra, logo no início dos processos em que seja possível transacionar, transigir. Você não cita para contestar, você subverte, você fomenta um diálogo construtivo para evitar a contestação, né? Para que dar um tiro de canhão para alcançar um passarinho? Vamos reeducar a população brasileira tentando, pelo menos, fomentar um diálogo. Então, teve a subversão daquela lógica anterior de cita, contesta e, se der tempo, a gente pensa em conversar. Então, tá lá, está dizendo com todas as letras, designará. Então, o recado está dado. E na Lei 13.140, que é a nossa famosa Lei de Mediação, no artigo 42, diz que os cartórios, as serventias extrajudiciais também podem mediar. Então, vocês entenderam? Tem como unir forças. Tem como unir forças. E aí, por que a gente precisa unir forças? Porque contra fatos não há argumentos, né? O professor Flávio sabe que, assim, provou, tá provado, você vai tentar ali argumentar, mas quando você tem prova robusta, né, professor Flávio, aí fica... Você vai acabar espancando aquela dúvida razoável. E aqui nós temos números que falam por si sós. Relatório de Justiça em números. Então, é o Poder Judiciário falando dele mesmo. E aí, o relatório de Justiça em números, ele vai elogiar o Poder Judiciário com razão. Vai dizer, em 2014 tinha só 362 sejusques, que é a ambiência dentro do Poder Judiciário que faz autocomposição, ok? É o braço do Judiciário que faz autocomposição. Então, se você fala em mediação e conciliação dentro do Poder Judiciário, é no sejusque. Então, ele vai se autoelogiar com razão de que em 2014 tinham 362 sejusques. Em 2021, pulou para 1.476 sejusques. Poxa, né, avançou bastante. 2024, 2.135 sejusques, que é o último dado que a gente tem, que é o relatório de 2025 relacionado a 2024. Então, a gente avançou muito. Só que aí vem o IBGE e traz uma informação não tão agradável. O IBGE nos lembra que nós temos 5.570 municípios no Brasil. O IBGE nos lembra que nós somos um país com dimensão continental. A conta fechou? A conta não fechou. A gente ampliou muito o sejusque, mas o cobertor ainda está muito curto. Muito curto. Não tem sejusque para todo mundo. Então, a pergunta é, aquele artigo 3º que diz, e se a gente pensar em isonomia, não tem jurisdicionado de segunda categoria. Ah, mas você mora no interior. Ah, não tem isso. Né? Nós, processualistas, a gente que escolheu esse riscado, não existe jurisdicionado de segunda categoria. A gente não pode deixar ninguém para trás. Ninguém larga a mão de ninguém. Então, objetivamente, não tem sejusque para todo mundo. Uns são mais iguais do que os outros. E aí vem um outro dado. E aí, vejam, não estou aqui, estou fazendo só número. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, há, de registro civil, 12.105 cartórios no Brasil. E o artigo 44, parágrafo 2º da Lei Federal 8935, exige. Então, existe porque não tem outra opção. É lei. Tem de ter um cartório de registro civil na sede de cada município brasileiro. Ah, mas o município X é pequeno. Não importa. Ah, mas tem que ser em palafita. Não importa. Então, tem de ter. Porque esses atos de cidadania mais comezinhas, como registro de nascimento e óbito, têm que ser feitos num cartório de registro civil. Então, há essa capilaridade por conta disso. Então, veja, a gente tem 2.135 sejusques, mas a gente tem pelo menos um cartório em cada município. Entendem? Que pode fazer mediação e conciliação. E aí eu trouxe esse artigo do professor Paulo Eduardo Alves da Silva, que é professor da USP de Ribeirão Preto, um artigo na revista eletrônica da UERJ, depois o professor Clever passa para vocês no rodapé, como eu sou aquelas professoras que dá tudo mastigado para aluno, é só clicar lá embaixo que já vai para o artigo sensacional, em que ele fez pesquisa empírica, porque ele é muito bom de pesquisa empírica, que é algo que a gente que é processualista, a gente é meio preguiçoso para isso. E ele é fera. E aí, sabe o que ele fez? Ele é de São Paulo, então ele falou assim, deixa eu ver o TJSP se está passando de ano em designação da sessão de mediação do 334. E aí os números falam por si sós. TJSP, que é a economia mais pujante do Brasil, né? A capital é a maior cidade da América Latina. E aí o que ele viu ali? Ele viu o seguinte, na capital só 6% dos processos elegíveis que preenchem os requisitos, o juiz designou a sessão.
Deu para entender? 6% designou. Então, em cada 100 processos elegíveis, só 6 processos os jurisdicionados tiveram a oportunidade de dialogar. Eu acho que tem um fosso muito grande entre o artigo 3º, que é uma norma fundamental, na minha percepção, e a vida real em São Paulo. Se São Paulo é assim, que dirá no resto do Brasil, certo? E aí, o professor Paulo Eduardo, nesse texto que eu selecionei, ele foi tão fundo que ele analisou as justificativas dos juízes. Entendeu? Porque falar bem a gente fala pelas costas, né? Então ele não sabe que eu estou puxando a sardinha para a brasa dele, mas o trabalho dele é excelente. E ele diz ali, os juízes falam, não temos capacidade material, não temos mediadores suficientes, não temos sejusco suficiente. Então a gente precisa do quê? De cooperação interinstitucional. Certo? E aí esse artigo que eu escrevi lá em 2018, semana passada. Então, em 2018, eu já falava... Antes de Resolução 350, antes de pandemia, quando a gente achava que seria uma ficção científica muito criativa a pandemia, eu escrevi esse artigo sustentando isso, antes de tudo, que seria necessário e recomendável que houvesse uma cooperação entre Poder Judiciário e cartório extrajudicial para fazer frente à magnitude do artigo 3º do CPC de 2015 e a conta fechar. E na mesma época que eu escrevi esse artigo, saiu essa recomendação 28 do CNJ do lado esquerdo, em que essa recomendação 28 do CNJ, o próprio CNJ, ele vai exortar o Poder Judiciário a fazer convênios, atos concertados, atos de cooperação com cartórios extrajudiciais para fazer frente à demanda por tentativa de autocomposição. Então, isso já está também recomendado, ok? E nós já temos experiência concreta como consequência? Temos muito pouca, tá? Muito pouca. Mas nós já temos, e a gente tem que aplaudir para ver se o exemplo, se multiplica, que é o TJ de Pernambuco. Então, o TJ de Pernambuco, houve um diálogo na gestão, esse aqui é 2023, na gestão de 2023, os meus colegas diziam que tinham um ambiente de diálogo muito profuso, e muito aberto entre os cartórios e a Corregedoria de Justiça. E isso é muito bom, porque cooperação precisa de diálogo. Então, eles conseguiram editar essa resolução em que os cartórios começaram a absorver essa demanda. Então, lá funciona na vida real. E eu tenho uma ex-aluna minha, que foi me orientando de doutorado, Renata Cortez, que ela faz mediação extrajudicial no cartório dela. Ela alugou uma outra sala, ela reformou a sala e ela faz isso. Então, a gente pode falar de testemunhar mesmo que funciona. Aí a gente falou de autocomposição, a gente falou de ato executório, a gente falou de ato de comunicação e ato instrutório também. E aí a gente vai ter, em breve, a tese da desembargadora Natasha só sobre esse tema. Então, por enquanto, a gente vai ficar só com um artigo ou outro, um ensaio ou outro, mas aguardem as cenas dos próximos capítulos. Eu escrevi com o professor Humberto Dalla, eu tenho que ver os anos, 2021. Porque eu e o professor Flávio, a gente da maternidade, a gente já saiu, A gente já saiu alfabetizado e dali, 2 gêmeos. Então, em 2021... eu escrevi com o professor Humberto Dalla esse artigo, que é Desjudicialização e atos probatórios concertados quer dizer em cooperação, entre a esfera judicial e extrajudicial, e a cooperação interinstitucional online na resolução 350 do CNJ. Então, a ideia é exatamente a gente extrair o máximo potencial da resolução também para ato instrutório. E por quê? Porque o problema do ato instrutório é que o ato instrutório leva muito tempo, Leva muito tempo. E a gente sabe que o Poder Judiciário está muito pressionado por produtividade. Então, ele precisa cortar caminho. Então, se a instrução probatória, professor Flávio, ocupa muito tempo, então, tanto quanto possível, a gente vai ter que comprimir a fase instrutória. E eu, professor Flávio, a gente não gosta muito disso, professor Flávio? A gente não gosta muito disso. Eu não gosto. Então, precisamos de outras soluções, O Poder Judiciário está sobrecarregado, mas também eu e o professor Flávio, a gente acha que a verdade ainda importa, a justiça ainda importa. Então, você tem que saber se a pessoa estava dirigindo o carro, atropelou outra, ou furou o sinal ou não. A gente acha que isso não importa, Então, como equalizar isso? E aí a gente tem o Código de Normas do Tribunal aqui do Rio de Janeiro, que prevê expressamente a possibilidade de produção extrajudicial de prova oral. Então, depois...
vocês deem uma olhada, peçam ao professor Cleber esse slide, para dizer o seguinte, hoje isso já é possível. E isso precisa sair do papel, concordam? Então a gente precisa que a advocacia se aproprie disso, a advocacia exorte o Poder Judiciário a fazer isso. Então, se você vai produzir prova oral, a sua AIJ está marcada lá para não sei quando, conversa com o advogado da parte contrária, entende? E produz essa prova no ambiente do cartório extrajudicial e, se bem produzida, vai valer, e aí a professora Natasha vai dizer como fazer isso, para que você tenha o mesmo grau de fiabilidade, de confiança e entregar isso para o magistrado de modo a que ele valore, né, professor Flávio, com toda a aptidão que aquela prova tenha para convencê-lo, tá bom? Então isso também já é possível. E aí defendendo o TJRJ, para dizer que a gente está avançado, tá bom? E aí tem uma percepção, aqui eu cheguei, porque o pessoal mais antigo vai lembrar que no CPC de 73 a gente tinha processo de conhecimento, depois processo de execução. A gente tinha processo de conhecimento, processo cautelar. A gente tinha um monte de processo, começava tudo de novo, tá? E aí, num determinado momento, o legislador falou, poxa, pra que isso? E aí, criou essa ideia de um processo sincrético. Então, você tem um único processo, aí você tem fase de conhecimento, fase de cumprimento, né? E você passou a ter também a ideia da própria cautelar incidente, né? Então, pouco importa se é tutela antecipada ou cautelar, incidente no bojo da própria fase de conhecimento. Então, para quem é mais jovem, vai falar, isso é tão óbvio, não é, isso é uma conquista, processo sincrético. Só que eu vou mais longe, a gente já tem um processo sincrético nesse novo milênio que é já uma nova fronteira do processo sincrético. Hoje a gente já tem, por conta dessa cooperação interinstitucional, a gente já tem um processo sincrético em que ele tem fases judiciais e extrajudiciais, entenderam? Por quê? Porque os diferentes agentes já estão interoperáveis cada vez mais e dialogando para a boa prestação jurisdicional, entendendo que cada um pode fazer uma determinada atividade e que juntos são os mais fortes. E que o nosso inimigo é o mesmo. O nosso inimigo é o quê? Violação de esfera jurídica sem solução, insatisfação da sociedade em relação à entrega da justiça. Então, vejam, a gente já está começando a se apropriar disso, está engatinhando, mas está começando. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, porque eu professor de mestrado e doutorado, né, às vezes os alunos, principalmente quem é advogado, fica um pouco cético, né? Ah, muita ideia, mas isso aplica, né, professor Flávio? Então, eu trouxe um exemplo rápido. E aqui na coluna da esquerda é atos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entenderam? Então, um exemplo rápido que me ocorreu quando eu fazia o slide. Você pode ter a primeira conduta, uma tentativa de autocomposição extrajudicial, certo? Fora do Poder Judiciário. Numa câmara de mediação, numa câmara de conciliação ou uma negociação assistida no escritório do advogado. Então, o judiciário não está nem sabendo. E aí você pode ter, por exemplo, você tem 3 pedidos, 3 insatisfações. E aí, vai no escritório do professor Flávio, excelente negociador, consegue, então, dialogando com o advogado da parte contrária e tudo, ou como um mediador, por exemplo, consegue que das 3 insatisfações, das 3 resignações, das 3 pretensões, uma delas seja objeto de acordo extrajudicial, certo? E cumprimento espontâneo. Sobraram 2. A gente tem que gabaritar, mas sobraram 2. E aí, esses dois, então, vão para o Poder Judiciário mediante uma ação judicial, ok? Porque não conseguiu acordo. E aí o juiz pode proceder a uma citação que é extrajudicial. Entenderam? Ah, estou sobrecarregado. Então, faz a citação extrajudicial. A parte autora principalmente concorda. Ciência inequívoca do réu. Então, ele vai falar o quê? Não tenho o que dizer, realmente. Então, baile que segue. Tentativa de mediação judicial, por exemplo, ou extra. Aqui é o 334. Então, as partes chegam e falam, não, acho que a gente já pode conversar. Aí volta para a conversa. A gente agora está de cabeça mais fresca, as coisas se assentaram, a gente pode conversar. Nessa sessão de mediação judicial, por exemplo, do artigo 334, bingo, você consegue matar a segunda pretensão. Ok? Então, uma foi no acordo pré-processual, uma nesse. Aí você faz um acordo e leva ao juiz, o juiz homologa. Só que ainda falta uma pretensão em aberto, certo? Que você ainda não conseguiu resolver, nem na primeira, nem na segunda. Então segue o baile, entenderam? Segue o baile. Mas estamos melhor do que no início.
né? E melhor do que a gente está acostumado, que é tudo ou nada. Então, já ficou residual para o Poder Judicial. E aí a gente vai ter a contestação só sobre o objeto remanescente, já melhorou a vida também, né? Inclusive do advogado, porque ele já fez 2 acordos, já ganhou o honorário dos 2 acordos, porque é êxito, né, professor Flávio? É êxito. E aí, contestação de um objeto. Saneamento e organização do processo que tem que ser no Poder Judiciário, por mais que seja dialogado, né, professora Natasha? Produção de provas. Atropelou ou não atropelou, era você que estava dirigindo, estava rápido ou estava devagar, o sinal vermelho ou não. Tem que ter prova. A prova você pode produzir no cartório extrajudicial, com oitiva de testemunhas. Então, o Poder Judiciário está lá rodando as outras coisas enquanto isso. E aí você leva essa prova para lá, com a fé pública do delegatário. E aí você já vai direto para sentença. Ok? Aí estou botando trânsito em julgado direto, porque aí ninguém merece, porque a professora Natasha está cheia de recurso, então a gente já vai para o trânsito em julgado, né, professora Natasha? Acabou em 1º grau. Entenderam? E aí, depois disso, muita coisa vem para mim. Porque, por exemplo, se você tem um divórcio, você tem que fazer o quê? Averbar. Se não averbar, não está divorciado. Então, vem para mim de novo, entenderam? Vai para o cartório de novo. Se a briga de um imóvel só é dono quem? Registra. Então, não adianta ter a sentença e botar debaixo do braço. Tem que ir pro cartório. Entenderam? Tem partilha de bens. Tem que registrar a partilha dos bens no cartório. Então, é muita coisa. Briga de sociedade, retira fulano ou não, dissolução parcial da sociedade. Vai para onde? Pro cartório. Então, muita coisa vem pra gente de mandado todo dia. É com isso que eu pago o boleto. Então, vem mandados para o cartório. Então, vocês entenderam? Já é assim. Ah, não, é professora de PPGD, aula inaugural minha, a professora veio aqui e falou um monte de coisa etérea, abstrata. Isso é evolução do direito processual na vida real. Então, muitas dessas ideias vieram de laboratório nosso de PPGD, mas com essa responsabilidade da academia de entregar para o judiciário, para a sociedade, um sistema de justiça mais coeso e mais funcional. É isso que a gente está vendo aí com a nossa ideia. E o segundo e último ponto é a cooperação internacional. E aí eu trouxe o professor Dinamarco, porque a gente sabe que os grandes pensadores, eles são atemporais, né, professor Flávio? Eles estão, assim, dezenas de anos, às vezes até século, à frente do tempo. E ele já dizia, muitos anos atrás, não direi quanto, dizer o seguinte: universalizar o exercício da jurisdição significa estendê-lo até onde? Até onde a razão e o sentimento de justiça demonstrem ser conveniente levar a proteção estatal às pessoas atingidas ou ameaçadas por injustiças. Então, pelo que ele está falando, o acesso à justiça e o nosso propósito é dizer que só vamos entregar acesso à justiça se o litígio for exclusivamente doméstico? Não. Não. Então, já surgiu um segundo problema, né? Por quê? Porque a gente não está acostumado em direito processual a refletir sobre essa realidade. Só que essa realidade já existe. Então, a gente já tem hoje, o Brasil tem limites de fronteira com vários países. A gente tem milhares de quilômetros de fronteira. Isso já é vida real. E a gente também tem um fluxo migratório histórico do Brasil homérico. Todos aqui, com certeza, somos fruto de fluxos migratórios. Todos nós. Então, aqui são várias realidades em uma só. Então, o Brasil recebendo afegãos, poucos anos atrás eu cheguei a ver, acampados no aeroporto em São Paulo. Então, tem muito brasileiro que sai daqui, e o brasileiro, assim, não a pessoa de posses, mas o brasileiro médio sai para tentar sorte lá fora, quando não consegue emprego, não tem alguma dificuldade aqui, mas o contrário também, porque tem país lá fora que está pior que o nosso, em contexto de guerra, de fome, e aí os estrangeiros vêm para cá. E tem brasileiro e estrangeiro, no caso aqui eu trouxe a notícia do Paraguai, que é assim, a fronteira é tão simples de atravessar, que é assim, a gasolina está mais barata no Brasil, vai lá, bota a gasolina e volta. Então a sociedade já está assim. Só que a minha pergunta é, a gente já percebeu isso em direito processual? Não. Então a gente tem um desnível, entenderam?
uma falta de sincronia entre a realidade da rua e a preocupação do direito processual civil. E isso gera um bolsão de... E meu tempo acabou, então vou chegar para o fim. Obrigada, desculpa. Então a gente não está fazendo esse dever de casa bem. Porque aí eu vou falar, onde é que a professora Flávia, ela é delegatária de cartório, de onde que ela veio com essa preocupação? Essa preocupação, ela se arrasta comigo há quase 20 anos. Porque quando eu vinha da advocacia privada de boutique, então eu não sabia dessa demanda contida. Quando eu fui para o cartório, eu tenho um livro chamado Livro E, tá na Lei 6.015. Então eu faço a transcrição de registro do exterior. Registro de nascimento, óbito, casamento. Eu avergo divórcio vindo do exterior. Então eu vejo que o homem médio brasileiro, ele tenta sorte lá fora. A pessoa sem posses. E ela, portanto, estabelece relações lá fora e, portanto, ela vai ter problemas, porque a gente sabe que das relações surgem problemas, litígios, pendências jurídicas, e quando ele volta, ele quer que seja sanado. Só que a gente não tem sensibilidade para enxergar isso. E aí a gente bate a porta na cara do jurisdicionado. Aqui são dados, tá? Só para mostrar para vocês que a gente tem um fluxo migratório significativo e crescente, para não achar, a professora Flávia está com um problema, ela inventou o problema para vender a solução. É um problema real, números enormes hoje e crescentes. Aqui a gente tem 2022 em azul escuro e 2023 em azul claro, que é o número de registro de residência de imigrante. Quando a gente fala de Boa Vista, Roraima, a gente tem quase 45 mil no ano, numa cidade que não comporta. Então, cada pessoa que vem, ela vem com várias demandas. Ela vem com várias pendências jurídicas. Que a gente, como operador jurídico médio no Brasil, a gente não tem letramento. A gente não se sensibiliza. Então, ele se torna um não jurisdicionado, entenderam? Invisível. E a gente precisa, eu acho, subverter isso, tá? Aqui são os maiores pedidos de cooperação que a gente tem, os países que envolvem, então normalmente são ou Estados Unidos, porque há esse sonho americano, né, da pessoa que está desempregada aqui, outros como Portugal, Itália, Espanha, França e Alemanha, é muito por conta de um contexto de guerra e fome na Europa, ancestrais terem vindo para cá tentar a sorte. Então, há, às vezes, esse fluxo inverso em contexto de crise no Brasil, então isso é muito normal. Então, isso gera demanda de cooperação jurídica internacional, porque conforme as pessoas vão e vêm, atrás delas vêm os litígios e vêm os pedidos de cooperação, entende? Então, isso está cada dia maior. Vocês estão vendo como é que cresceu exponencialmente? A curva, ela sobe, 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 sobe. De 2004 para 2024. Então, de 2.800 para 8.200. A extensão dos pedidos. Ok? E aí, normalmente, quando eu converso sobre isso, os processualistas, meus colegas, falam para mim assim: ah, Flávia, mas deixa esse pessoal para arbitragem. Você está falando do pessoal rico. Quem fica atravessando de um lado para o outro é o pessoal rico, deixa o pessoal para arbitragem. E eu vi no balcão do cartório que isso não é verdade. E aí eu fui atrás de dados. E o Ministério da Justiça, 2025, vai dizer isso. A maior parte dos pedidos de cooperação jurídica internacional são questões comezinhas de cidadania, de sobrevivência. Então, é regularizar registro para conseguir documento, é alimentos. Então, são questões domésticas, muito básicas. A gente não está falando de multinacional. Então, a gente realmente precisa se sensibilizar em relação a isso. E a gente tem um contexto que eu vejo no cartório das famílias transnacionais. Por que as famílias transnacionais? Porque a pessoa sai daqui, vai para o exterior, conhece alguém, se casa, tem união estável, tem filhos, depois volta. Então, a gente tem esse mosaico aí de famílias de nacionalidades diferentes, com crianças com mais de uma cidadania, entendem? E aí, a gente está preparado para assimilar isso? Eu diria que não. Então, alguns problemas que eu coloco, até semana passada eu coloquei isso, né, no congresso da BEP, vou só trazer aqui alguns spoilers. No Brasil, todos os pedidos de cooperação internacional vão para o STJ e começam no presidente do STJ.
Então, num Brasil com mais de 200 milhões de pessoas, é uma única pessoa que recebe todos os pedidos de recuperação no Brasil. Por mais que tenha assessores, isso é humanamente impossível. Em outros países como a Itália, todos os tribunais locais têm essa competência. Alguma coisa está errada, concordo? Só que eu costumo ficar falando isso sozinha. Mas aqui, pelo menos, eu tenho um público para a gente conversar sobre isso. E aí, é lógico, a violência doméstica, a reboque, ela também cresce. Você tem família transnacional, a violência doméstica ela não escolhe nacionalidade. Então, nesse contexto, também surge uma violência doméstica com esse fator agravante que é a diferença de nacionalidade, a soberania dos países. Muitas vezes a pessoa que é vítima está num país que não é da nacionalidade dela, num contexto que não é favorável a ela, então nós temos agravantes, né? E aí tem também a questão da Convenção da Haia, que é muito nobre, que vai dizer basicamente o seguinte, que o Brasil é signatário. Num contexto de uma família transnacional, não pode um genitor sair do país de residência com as crianças e lá se manter à revelia do outro genitor. Se isso acontecer e o genitor que ficou no país da residência, ele se insurgir, o outro país signatário tem que devolver as crianças imediatamente, sem discussão. Mas aí veio a questão da violência doméstica. E agora, se tem violência doméstica? E a gente ficou anos se debatendo sobre isso. E os juízes federais com competência para isso, sem saber como resolver. E aqui vem os números da violência doméstica, tá? Para vocês verem que não é uma fantasia. Isso realmente tem crescido e são dados da Câmara dos Deputados. E aí vem agora decisão de agosto de 2025 somente, que o STF vai reconhecer, vai interpretar a Convenção da Haia para dizer que, na exceção que vai falar em violência contra a criança, como uma exceção, vai reconhecer que a violência contra o genitor também traz abertura para excepcionar a restituição do menor imediatamente. Entenderam? Para dizer o quê? Que no melhor interesse da criança, é interesse da criança não viver num ambiente de violência. E que a violência ao genitor resvala na criança também. Isso só agora, e foi muito comemorado. Tá ok? Então fala de menor interesse da criança e tal. E vai falar no final, vai passar um dever de casa para o Poder Judiciário brasileiro no sentido de ter sensibilidade para esse problema e criar medidas estruturais no Poder Judiciário para tramitar esses processos mais rápido. Então ainda tem o puxão de orelha do STF para ver como que a gente não está sensível a isso. Para fechar, é o livro que eu sorteei para a Hannah, né? Que foi do 961, parágrafo 5º, que foi um avanço muito grande, em que o legislador no CPC de 2015, para divórcio consensual, ele disse que se as partes conseguem a decretação de um divórcio no exterior consensual, não precisa passar pelo STJ, por aquela única pessoa, que é o presidente do STJ. E divórcio é uma coisa tão simples, né? Era para ser. Então, vai dizer que você pode ir direto para o cartório do registro civil, onde está o seu casamento, e aí nós, delegatários, fazemos a análise e o juízo de delibação para dizer se pode averbar ou não. Aí estava tudo indo bem, né? Mas aí a gente elogia quando tem que elogiar e faz uma crítica construtiva quando tem que fazer. O CNJ edita o provimento 149, né, que é o Código de Normas do Foro Extrajudicial, e no artigo 464 inventa uma categoria jurídica que não existe na lei. Restringe o cabimento da averbação direta, dizendo o seguinte, olha, na verdade, além de ser divórcio consensual, nós estamos inventando o divórcio consensual puro ou simples, que não está no Código Civil de 2002, não estava no dia 16, não sei o que isso significa, mas está escrito lá. Então, o que é essa categoria que eles inventaram para restringir o cabimento? Então, o legislador deu com uma mão, o CNJ tirou com a outra. Olha, a sentença estrangeira só pode falar de divórcio. E na vida real, sentença não fala só de divórcio. Ela fala de guarda, ela fala de partilha, ela fala de outras coisas. Então, o que aconteceu na vida real, que são as agruras do jurisdicionado que eu atendo? Esvaziou essa abertura do 961, tá? E essa é a minha crítica do livro. E aí, o que eu fiz?
Me chamaram, né, professora Natasha, para figurar como especialista da jornada de direito notarial e registral do Conselho da Justiça Federal. E aí eu falei, bom, o não eu já tenho. Propus esse enunciado e foi aprovado lá. E agora eu estou torcendo para os ministros do STJ lerem o enunciado. E esse enunciado vai dizer o quê? Vai dizer que é possível, sim, averbar o divórcio consensual, mesmo que a sentença estrangeira fale de outros, examine outros pedidos. A única questão é, nós vamos fragmentar a sentença, entenderam? Para cada pedido é um capítulo da sentença. Então, o capítulo do divórcio consensual eu averbo sem passar pelo STJ e os outros capítulos da sentença vão para quem? Vão para quem de direito, para o STJ. Eu não quero pegar a competência de ninguém, que eu já tenho muito problema para resolver. Mas eu quero dar utilidade para o avanço legislativo. Ok? Então, a gente, como professor de processo, a gente é combativo. Então, eu estou tentando, tá? Última informação, agora quentinha, 12 de março de 2026, que foi uma revolução nessa matéria de cooperação internacional e essa sensibilidade com as famílias transnacionais. Finalmente, para vocês verem como que a gente está atrasado, o STF disse que não se pode distinguir filho biológico e adotivo em termos de nacionalidade. Então, disse que filho adotivo, ele tem a nacionalidade brasileira, que é a nacionalidade dos pais. Puxa, mas, professora Flávia, isso é tão óbvio, mas para vocês entenderem como que o jurisdicionado de família transnacional é um jurisdicionado de segunda categoria. Tudo dele vem atrasado. Então, a minha proposta aqui é a gente ter olhos de ver também para o que a gente está acertando e também porque a gente ainda não está, talvez, eu não diria nem acertando, mas nem tentando acertar. Tá? Então, vem aplausos, mas vem críticas também, e o meia-culpa também, porque eu faço parte do sistema de justiça. E aí eu fecho com a professorada Pellegrini Grinover, professora de todos nós, né? Porque os grandes mestres não morrem. E aí ela diz o seguinte: todo o texto deve ser compreendido em cada momento e em cada situação concreta, de uma maneira nova e distinta. Está comprovada a insuficiência da ideologia estática da interpretação jurídica. A realidade é o presente. O presente é vida. E vida é movimento. O direito não é uma entidade estática. É do presente, da vida real, que se tomam as forças que conferem vida ao direito. Então, não vai ser a sociedade que vai caber no que nos atende e no que nós estamos dispostos a atender. A sociedade ela vai caminhar e se a gente não tiver olhos de ver, nós vamos perder credibilidade. Então, acho que a professora Ada puxa a nossa orelha, deixa esse puxão de orelha para a nossa geração e eu espero que a gente atenda a esse reclamo dela. Muito obrigada. Obrigada pelo aplauso. O pessoal lá de fora é mais animado, hein? Obrigada, eu até agradeci a eles, que eles continuaram. Eu acho que talvez tivesse alguém que queria fazer uma pergunta. Tem tempinho para responder? Tenho. Pergunta, alguém quer aproveitar a oportunidade? Ah, eu vou precisar de ajuda dos universitários para abrir essa garrafa, Flávio. Tem. Faixa preta tem que abrir uma garrafa. Obrigada, amigo. Quem quer aproveitar para fazer pergunta para o senhor? Aqui é uma conversa, tá, gente? Não tem certo e errado, não. Eu achei, Flávia, muito interessante essa proposta sua, como você colocou no quadro. Você tentou fazer, né, uma visualização prática, assim, concreta de como poderia acontecer uma interação entre os judiciários e extrajudiciais, contribuindo com o processo. Eu achei isso genial, com uma visão muito concreta. Exatamente, a ideia é essa. E faço uma pergunta para você, porque a gente tem umas pesquisas aqui no PPGD, especialmente, sobre mediação de conflitos. E tínhamos percebido, não como diz uma propriedade do professor, essa dificuldade dos juízes, às vezes, marcarem, né, as audiências de conciliação de mediação, embora estejam lá na lei. E tem a questão estrutural, isso apareceu na pesquisa, mas também apareceu uma crença de alguns magistrados que acham que o acordo vai perder tempo, você vai perder tempo,
às vezes é o advogado que não quer. Então eu percebo assim, algumas resistências, talvez sejam até culturais. Então eu fico imaginando como é que seria assim, um magistrado que estudou lá atrás, né? Na questão, por exemplo, do princípio da identidade física do juiz, como é que ele vai lidar com essa prova produzida no cartório? Sim. Vocês têm pensado sobre isso? É uma preocupação? Apareceu isso na Sim, Em relação à primeira questão, a cultural, professor Clever, eu acho o seguinte também. Eu acho que os mediadores, eu acho que nós precisamos tratar os mediadores como mediadores com M maiúsculo. Então, eu acho que nós precisamos capacitá-los e remunerá-los à altura da confiança que o legislador depositou deles no artigo 3º, porque a gente quer muito que eles façam um trabalho quase que voluntário, e aí com isso você não vai ter bons mediadores. Então eu acho que a gente precisa começar a valorizar os mediadores na vida real, na ponta, como o legislador gostaria que nós fizéssemos no artigo 3º, porque o advogado ele só vai confiar na mediação se for old school como a gente, né? For para uma sessão de mediação e se deparar com alguém capacitado, com alguém com traquejo, entendem? Alguém que sabe o que está falando e que tem alguns predicados que, de repente, como advogado, o advogado não vai ter, concordam? Porque o advogado, de certa forma, ele está habituado e com razão a um processo adversarial. Então, há determinados predicados que o mediador vai trazer, e nós temos escolas de mediação no mundo inteiro, uma delas é a de Harvard, com passo a passo, com determinadas, como eu poderia dizer, condutas que são desejáveis, um código deontológico para a mediação que foi experimentado e bem sucedido. Então, eu acho que também passa por isso. E em relação ao magistrado valorar bem ou dar crédito à prova extrajudicial, eu acho o seguinte, o que foi bem sucedido até hoje na justiça multiportas só foi bem sucedido porque os advogados tentaram. Então, inventário, partilha, separação e divórcio, os advogados aderiram. E realmente foi se aperfeiçoando. E é um caso exitoso porque foi usado, entendem? Foi aprimorado ao longo do tempo. Então, eu acho que nós precisamos começar a produzir essas provas, já que há essa autorização, como advogados, zelar para que essa produção de provas seja mediante contraditório, seja bem feita, seja bem produzida, porque eu acho que se assim for feito, o magistrado então vai estar inclinado a sopesar essa prova com, digamos, a fiabilidade que ela deve ter. E já pensando, puxa, me poupou tempo. Então, um tempo que a gente sabe que é muito valioso. Então, eu acho que não tem uma resposta pronta. Eu acho que a gente precisa errar para depois acertar, senão a gente perde por WO. Essa é a experiência que eu tenho vendo outras hipóteses bem-sucedidas como inventário e partilha. Quer dizer, é preciso explorar as potencialidades do código. Eu acho. E eu acho que todos os avanços que tem, e aí puxando aqui e elogiando a advocacia, que eu venho da advocacia, na verdade, a gente só consegue avançar em processo civil, em direito processual, com o destemor e a criatividade dos advogados. Não tem jeito. Porque senão você tem institutos estáticos. Então é preciso a criatividade da advocacia para colocar em ação aquelas ideias, aquelas propostas. Então é só mesmo manejando, né? Manejando. Então, tanto que antigamente a gente não tinha mandado de segurança, né? Então foi a criatividade de se impetrar habeas corpus, né, para outros direitos que não o direito de ir e vir, né, a liberdade propriamente, mas valores de igual estatura, que nós depois passamos a falar. Tinha a doutrina da habeas corpus, passamos a ter mandado de segurança. Então, é a criatividade da advocacia. Então, se a gente conseguiu coisas muito mais drásticas, né, do que isso, por que não conseguir uma prova no extrajudicial? Então, eu boto várias fichas na advocacia, sabe, professor Clever? Várias fichas na advocacia. Deixa eu dar um aviso administrativo rapidinho. Claro, claro. Eu vou começar a passar por ali uma lista de presença, tá? Para aquele lado ali, ela vai passar, todo mundo vai poder assinar com tranquilidade. E essa lista é importante para que os alunos possam receber horas e tal. Mas a menina dos eventos também disse que assim que ela acabar lá em cima, ela sobe para passar o leitor de código de barra, mas pode ser a lista de presença, não tem problema, tá? E quando eu faço isso, eu queria ver se algum aluno de processo não quer aproveitar a oportunidade
fazer mais perguntas para a professora Flávia. Ela não vem todo dia foi bom. Alguma onda do estrado? Ninguém mais? Eu falei tanto. tanto. O que ela queria perguntar, Flávia? Eu fiquei curiosa, porque a gente trabalha na aula de família, né? Eu fiquei curiosa com esse dado que você mostrou sobre ser 50% das ações são verbas alimentares, né? Eu fiquei curiosa, porque isso na prática, assim, no judiciário já é bem complexo. Eu fiquei curiosa nisso no âmbito internacional, como se dá. E acaba que são vários óbices que são acrescidos a esse acesso à justiça, e numa verba que precisa ser rápida. Então, o que nós temos é que há uma convenção internacional de alimentos, então já há uma abertura. O que precisa acontecer, na minha opinião, e está começando a acontecer, é exatamente essa sensibilidade dos operadores do direito de dar prioridade a essas demandas. E isso está começando a acontecer. Então, de pouco tempo atrás, até o IBDFAN noticiou bastante nos meios de comunicação do IBDFAN uma execução provisória, um cumprimento provisório de alimentos decretados, concedidos na Polônia, que o STJ permitiu a execução provisória imediata em tempo recorde aqui no Brasil. Então a gente começa a ver, isso tem que ser noticiado e alardeado, porque é uma exceção, mas eu acho que a gente tem que aplaudir, porque pelo menos é um primeiro passo. Então acho que a gente está começando a caminhar para ter essa sensibilidade, entender que as demandas com essa vertente transnacional, elas não são de jurisdicionados abastados, em posições cômodas, mas tocam realmente o homem médio brasileiro, que merece um olhar mais sensível, mais apurado da nossa parte. Acho que a gente está avançando sim. Ok? É isso, professor Clever, eu acho que... Professora, acho que foi. Presenteou a gente com alguns livros. Foi. Projetado ali um dos livros da professora. Foi. Que foi o que eu sorteei, né? Ela também nos deu esse livro aqui. Muito obrigado pela presença. Nada, eu que agradeço, A gente é que tem que agradecer e presentear você. Olha, tem uns presentinhos aqui. obrigada. Olha, obrigada a vocês. Obrigada. Olha, adoro cor, professor. Tem um livro também, né? Olha, obrigada. E um livro que conta a história do nosso programa. Muito bom. Obrigada, professor Cleber. Obrigado a você. Obrigada a todos pela acolhida, pela escuta, né, durante todo esse tempo. E, enfim, sigo à disposição, né, através dos amigos, tá bom? Obrigada a todos. O Flávio, vou agradecer sempre, né? Obrigada, Flávio, pelo convite, pela confiança. E um bom semestre a todos. Obrigada.